muito feliz de estar hoje aqui com vocês, por esse convite. Quero agradecer a pastora Angélica. E, gente, se acabasse agora, eu já tinha recebido a minha parte. Maravilhoso. Desde quando eu cheguei aqui, a gente estava falando, eu estava tremendo e ela. A presença do Senhor nesse lugar é maravilhoso. E a minha oportunidade hoje, a irmã confirmou. E o Senhor, eu bato sempre nessa tecla. Muitas vezes a gente sempre se acha muito pequeno, mas o Senhor, Ele ouve as nossas súplicas, Ele ouve. Irmã, clame. Se existe algo que para você é impossível, então entregue nas mãos certas, que Ele é o Senhor, e Ele vai fazer. E quando ela falou de cura, eu digo, Jesus, no dia 2/10, eu abri na outra Bíblia, mas eu tenho muito apego a essa Bíblia, que foi a minha amada pastora que me deu. Aí eu fui revisar, e aí estava com a data. Eu disse, não, é isso, é um milagre. E é um testemunho nesse dia que aconteceu. E aí em Lucas, eu vou ler para vocês, eu vou falar, Lucas 11, no versículo 9. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Nesse dia 2/10, o pastor, ele conhece o nosso amigo Leonardo. Ele sofreu um acidente e ele estava ficou 40 dias na UTI. Gente, foi algo que foi um milagre. É um milagre a vida desse rapaz. E nesse dia, quando eu voltei hoje na conversa, a gente tem que aceitar que o Senhor, Ele nos escolheu. Mesmo que as pessoas não achem, mas que tem que achar o Senhor. E a esposa dele, eu sempre acompanhei eles, né? E ela falou assim, Cleide, vai começar as visitas. E o Senhor colocou no meu coração que vamos fechar um grupo. E o Senhor pede para começar nessas visitas, comece com você e Eduardo, que é meu esposo. E eu disse, eu não estou preparada para ir. E o Senhor nos levou, né? E começamos a orar e eu aprendi essa palavra. Quando nós entramos, não deu certo entrar os dois. E eu fiquei nervosa, eu disse, moça, eu tenho que entrar com meu esposo. Aí ele disse, eu disse, mas o senhor não está entendendo, tem que ser eu e ele. Aí ele disse, não, mas só pode um. E eu fui, e eu levei meu óleo ungido, meu óleo ungido. E eu fui primeiro. Quando eu cheguei lá, eu disse, Senhor, e agora? Vai ser eu e tu aqui. Eu comecei a derramar o óleo. E eu digo, Senhor, que seja um bálsamo. E meu esposo ainda estava tentando entrar aí. E eu disse, Senhor, mas eu sou pequena, só pode ser o pastor que vai ter que fazer isso aqui, mas vamos. Gente, o primeiro dia que ele teve movimento, a mais medrosa era eu estava lá pertinho, e eu orando, e ele começou um lençol. Aí eu, enfermeira. Ela disse, eu disse, enfermeira, pelo amor de Deus. Ela disse, ele está tendo uns espasmos. E eu digo, Jesus, ela é normal. E, gente, ele levantou a perna. E a vida desse homem é um testemunho vivo para as pessoas. E sabe por quê? Ainda mais eu tinha que falar aqui porque o milagre acontece. Esse mesmo rapaz, ele entrou no grupo e essa esposa, e a gente foi caminhando no Evangelho. Glória a Deus, ele aceitou Jesus e foi batizado. Mas no dia do batismo dele, já estava tudo marcado lá na igreja, e 6 dias antes eu comecei a passar mal, fiquei muito doente, e quando eu cheguei no hospital eu tive que ficar internada, que o meu pulmão eu estava com bronquite, bronquiolite, pneumonia. E o dia do batismo dele era justamente o 6º dia, mas nós tínhamos que ficar 14 dias no hospital. E eu disse, doutor, eu tenho um batismo para ir. O senhor sabe o que é? Deus ver aquele milagre sendo batizado. E o médico disse, não, mas só que quando ele, não. Aí quando foi no domingo,
5 horas, 4 horas da manhã era a hora que eu tomava medicação venosa. Aí a enfermeira disse, você já está acordada uma hora dessa? Eu sim, vou tomar banho, porque hoje eu vou ter aula. E quem me disse? Eu disse, Jesus. Aleluia! E nisso, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, já tinha me preparado e eu filmei. Eu disse, aí eu liguei pra minha irmã e disse, não venha não, porque eu vou ter alta. Ela disse, quem falou? Eu falei, foi Jesus. Ela falou, não brinque. Eu disse, Jesus falou. E isso, o hospital, todo mundo da enfermagem, no primeiro e no segundo andar da Renascença, todo mundo dizia, o que é essa menina aqui? Tá dizendo que vai ter alta. E o médico ainda nem passou, é 9 horas ainda. Aí chegou uma moça pra fazer a limpeza. E um rapaz chegou na porta e disse, eu tô tão feliz, Jesus falou e me curou nessa madrugada. E só que meus exames estavam muito alto grau de infecção. E tinha recolhido meu sangue um dia antes, né? E eu disse, não, mas o Senhor vai fazer. Quando o médico chegou, eu falei, doutor, e que história é essa que você vai dizer vai ter alta? Eu disse, essa. Foi Jesus e ele não mente. E quando eu falei, Jesus não mente, aí ele disse, aí eu sentei na cama, aí segurei assim na mão dele e disse, Jesus, ele não mente. Nós temos que acreditar, porque milagres, doutor, acontecem. E eu sei que eu sou um milagre. Eu peguei na mão dele e comecei a orar. E ele começou a ficar assim emocionado. Aí ele olhou assim meu exame e ele disse, olha, eu não ia lhe dar alta não, mas você está ótima. E eu, glória a Deus. Não falei a ninguém. Todo mundo pensou que eu ia assistir pelo vídeo online, né? O culto. E eu saí, tomei banho, me arrumei, fui de máscara. E quando eu tô arrepiada. E assim, ele e a esposa no mesmo dia, eles se batizaram. E, gente, é porque o testemunho desse homem é muito lindo. E assim, o impacto que aconteceu na vida desse casal, vocês não têm noção de quantos mil membros assistiram o vídeo e acreditam que foi um milagre. Ele não acreditava no Senhor. E pode ser que para os homens não tem solução, mas o Senhor, que é o Senhor dos exércitos, que é o Deus que tudo pode, você tem que se posicionar. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Se o irmão quer falar algo que não é para você ouvir, pare de ouvir vozes que não é a do Senhor. Coloque o capacete, a couraça da justiça e siga, porque é o caminho que o Senhor trilha na sua vida. Quando o Senhor escolhe que você nasceu para curar, para sarar, use o que você tem. Eu falei ali para a irmã, eu disse que todos os dias eu gravava um devocional e hoje eu não estou conseguindo mais nem gravar um vídeo. Mas todos os dias eu faço para estar repreendida. Se você não sabe que pessoas são alcançadas, mesmo são tocadas. E eu digo assim, sempre quando eu chego aqui, eu digo assim, me usa, mas eu sinto, me usa, Jesus. E eu me senti curada nessa noite, curada de medos, de incertezas. E eu sei que essa casa que sempre me acolheu, esses pastores que sempre me ajudaram, que sempre me ajudaram na fé, eu agradeço muito ao Senhor pelo cuidado, porque não é fácil uma vida pastoral. Eu sempre toco nisso, por quê, Senhor? Porque não é fácil. As pessoas acham que os pastores, eles são super-heróis, que por detrás de uma capa não existe um homem e uma mulher que tem dores, que tem sentimentos, que tem uma vida como todo mundo tem aqui. E a gente nem para orar ou para pagar o preço, só pede a oração e não chega para eles, né? E, gente, a melhor coisa que tem na vida é orar por amigos, orar porque o Senhor, Ele nos dá livramento, Ele abre portas, Ele tira correntes. E eu só quero dizer isso, eu agradeço pela minha rica oportunidade e eu sou apaixonada por Jesus. Aleluia!